Glória a Deus. Quando Abraão tinha 99 anos de idade, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: Eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Firmarei a minha aliança entre mim e ti, multiplicarei extremamente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto, e falou Deus com ele, dizendo: Quanto a mim está a minha aliança contigo, serás pai de muitas nações. Não mais te chamarás Abraão, mas Abrão será o teu nome, pois por pai de muitas nações te tenho posto. Far-te-ei frutificar sobremaneira, de ti farei nações, e reis sairão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti, em suas gerações, como aliança perpétua, para ser o teu Deus, e da tua descendência depois de ti. Darei a ti, a tua descendência, depois de ti, a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, e serei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: Quanto a ti, guardarás a minha aliança, tu, a tua descendência, depois de ti, nas suas gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós, a tua descendência depois de ti. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidarei a carne dos vossos prepúcios. Será isso por sinal da aliança entre mim e vós. Amém. Feche seus olhos. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pela tua palavra. Pai, a tua palavra por si só é suficiente. A tua palavra por si só é verdade. A tua palavra, Deus, é capaz de nos transformar, de nos redarguir. Pai, Deus, de produzir em nós transformação, mudança, vida vitoriosa. Pai, que a tua palavra, Deus, possa ter liberdade. Pai, que a tua palavra encontre, ó Deus, no seio da tua igreja, espaço para florescer, para frutificar, para transformar e agir, em nome de Jesus. Pai, que tudo contrário à tua igreja caia por terra. Pai, abra todos os ouvidos a receber a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. As crianças aí, né, de 3 a 10, né, como o pastor Robson fala, né, abrindo a sessão aí com Mateus, está acabando, tá? Terça-feira, última vez, vai lá e despede, rapaz. Olha os tamanhos aí, ó, terça-feira aí, acabou. Amém. Glória a Deus. Queridos, é muito bom estar de volta. Foram 3 semanas. Deixa eles correrem primeiro. Todos foram. Ô Kaique, o que você está fazendo aí, Kaique? Amém. Queridos, foi uma viagem de 3 semanas. Estive fora, com muita saudade de vocês. Encaminhei alguma mensagem no ar aí, comuniquei com alguns. Muita vontade de acessá-los, de conseguir falar com vocês. Outros aí a gente acabou trocando um zap, ajuda muito, né? Mas grande é a saudade de todos, a saudade da igreja, né? Eu retornei na quinta-feira atrasada, né? Já tem aí uma semana de trabalho aqui já, e assim, está tudo na normalidade. Mas nem todos eu tinha visto, né? Tinha tido a oportunidade. Hoje pela manhã nós quebramos o protocolo aqui, eu falei de uma imersão cultural com os adultos, falei da minha ida, da minha jornada, dos evangelismos que eu fiz lá, daquilo que eu vi nas igrejas cristianas, né, em Argentina. Foi algo assim muito legal, um catolicismo muito forte, umas igrejas católicas belíssimas, e foi muito legal. Pena que o nosso amigo Lucas, o irmão, não estava lá para me apresentar com mais detalhe, que ele é cordobense, né? E assim, eu encantei com aquele lugar. É a cidade dele.
É um lugar fantástico. Quem dera nós, vou fechar aqui, senão vai virar minhas folhas, já me gelou aqui. Vou abrir a água de novo. Mas, Lucas, uma cidade fantástica. Fantástica. E eu fui muito sincero com o Lucas. Falei, Lucas, eu não gosto de Argentina. Não gosto. Não foi? Falei? Falei, você vai ter uma experiência. Você vai conhecer o pessoal de Córdoba. São diferentes. Fui muito bem recebido. Até o fajor de graça eu comi. Impressionante. Impressionante. Fui muito impressionante. Um povo pouco receptivo ao Evangelho. Tomei cada carada lá que não foi fácil não, irmãos. Tive que passar uns tramóveis e consertar, mas glória a Deus. Sou meio bocuda, não canso de falar e de me posicionar. Mas foi muito legal, uma experiência fantástica. Mas vamos falar aquilo que Deus colocou no meu coração. Eu estando lá, longe de vocês, e Deus veio colocando uma mensagem, aquilo que eu tenho com a minha esposa, que é uma aliança. Eu já vinha incomodado para poder ministrarmos sobre aliança, falarmos de aliança, porque é algo que realmente nós precisamos preservar. E 3 semanas longe da minha amada foi pesado. Eu fico imaginando as pessoas que não tinham o recurso tecnológico que a gente tinha hoje. Quase todo dia eu conversei com a Renata e com o Vitor via vídeo WhatsApp. Mas não dá, é muito frio, irmãos, é muito frio. Não senti nem um abraço, né? Mas glória a Deus. Queridos, então, Deus colocou uma mensagem no meu coração para falarmos de aliança. Nós temos um tema para esse ano. Quando você descer ali, quem não se lembrar, não deixe de olhar ali o nosso banner. Deus tem falado ao nosso coração. Deus falou muito ao meu coração no início do ano sobre aliança. E dentro dessa condição, eu queria trazer uma palavra para mim, para nós, sobre os desafios nossos de permanecermos com a nossa aliança, né? Essa mensagem ela vai falar para o seu casamento, para a sua vida com Deus, para a sua aliança com Deus, e ela vai ser, eu creio, de uma profundidade muito grande. Irmãos, isso aqui no meu dedo não é uma aliança, isso é um símbolo. Aliança é aquilo que eu declarei à minha esposa. Aliança é aquilo que eu coloquei no meu coração, aquele compromisso que eu fiz com ela, é aquilo que eu verbalizei a ela de ter um pacto com a minha esposa. E a aliança de Deus para conosco, né, é aquilo que Deus proferiu. Nós lemos aí em Gênesis 17 a palavra de Deus sobre Abraão. A circuncisão, por um lado, ela tinha um aspecto de uma aliança, de fazer o povo lembrar algo. A nossa aliança que nós temos no dedo é fazer-nos lembrarmos que existe um pacto, existe uma aliança com outra. Dentro dessa condição, eu preparando a mensagem, o tema aliança. E depois, quando eu vou concluir a mensagem, eu mudei o título da mensagem. E aí eu virei aliança. O que fazer com isso? O que fazer com isso? Eu pedi aí para os meninos para colocarem aí essa lâmina. São poucas lâminas. Vai. Muda para mim, irmão. Alguma coisa aí não funcionou. Travou e congelou também? Ah, tá. Isso aí é a aliança que nós conhecemos, né? Isso aí não é novidade para ninguém e é algo que realmente dita, né, a sociedade, os costumes, né, de usarmos, né? E aí inventam aí também aliança de noivado, de compromisso, uma série de coisas. Isso é uma aliança, querido? Tem uma diferença muito grande, né? Uma aliança não nos prende, uma aliança não nos amarra, não nos oprime, não nos castiga. Uma aliança é viver uma liberdade sem estar preso, sem estar algemado. Um casamento não pode ser uma algema, algo que te oprime.
Não pode. Quando Deus fez uma aliança com Abraão, Abraão tinha o direito de errar. Ele não poderia errar, mas Deus não proibiu ele de errar. Deus mostrou a lei, mostrou a condição de ser, mas não fez um robô, algo travado, bloqueado, impossibilitado de pensar, raciocinar, ver as coisas de outra forma. Um casamento não é uma algema ou uma corrente. As alianças não se prendem umas às outras. Uma aliança parte de um dos lados. Quando lemos em Gênesis 17, versículo 2: firmarei a minha aliança com Abraão. Deus faz uma aliança. A Renata não fez uma aliança comigo, eu fiz uma aliança com ela. Eu nunca vi mulher comprar aliança. Se tem, um trem fora do protocolo. Não é? O cara, cidadão, quer casar, está apaixonado, e ele compra aliança e ele faz uma aliança com alguém. A gente até hoje, troca ideia, amor, vou comprar uma aliança assim e tal. É muito mais gostoso quando a gente faz surpresa, Mas acaba que às vezes surpresa é um perigo. Então nós fazemos uma aliança. Na aliança de Abraão, é impressionante, em Gênesis 17, 1 a 11, que Deus, quando faz aliança com o homem, Ele coloca 3 coisas para Abraão. 3 coisas. Andar na minha presença, versículo 1. Ser perfeito. Terceiro, guardar a minha aliança e projetar essa aliança aos seus descendentes, fazê-la conhecida. Deus falou assim: olha, eu faço uma aliança com você, você precisa ser assim, você precisa fazer assim. Em troca disso, o benefício dessa aliança é herança, filhos, posteridade, bênçãos eternas, versículo 4, versículo 6, versículo 7, possessão de terra, propriedade, riqueza, versículo 8. Não somos nós mesmos, há um processo de transformação. Essa aliança, esse compromisso de Deus para comigo, produz algo novo em nós. E o melhor, Deus se coloca como protetor, como nosso Deus. São muitos os benefícios. Essa aliança, ela é recheada de benefícios, uma série de benefícios e 3 exigências, solicitações. É engraçado quando a gente vê alguém se casar e uma moça, eu não vou fazer comida para meu marido, eu não vou lavar cueca. Desculpa, tem jeito. Você pode até não pegar com a mão, mas no mínimo pôr no tanquinho, na máquina de lavar, você vai ter que fazer, querido. É a vida. Simples assim. A vida é feita de condições. Nem tudo são flores. Tudo tem um trabalho, tudo tem um preço. Meu chefe gosta de falar: isso não existe almoço de graça. E é verdade. E eu fiquei pensando aqui nas condições que Deus coloca para Abraão: andar na minha presença. Andar na minha presença. Algo que foi colocado para Abraão. Será que para um casamento tornar ambos conhecidos uns dos outros, ser conhecido, andar junto, é algo anormal? É algo difícil? Se eu escolho alguém quem eu amo,
para andar junto, para ter uma vida, um relacionamento, é difícil eu ter essa condição de andar na presença? Por que com Deus seria diferente? Ser perfeito, a gente fala, né, não existe ninguém perfeito. Cada um de nós temos qualidades e defeitos, mas fala ser perfeito. Irmãos, falando de casamento, ai, se eu sair de casa com uma roupa mal posta, uma coisa assim, é prático da mulher? Opa, peraí, ficou bom esse negócio aí não, muda aí, peraí, arruma esse cabelo. Nós precisamos preservar. Eu vou dizer que ser perfeito, apesar de estar falando aqui do vínculo de Deus para com Abraão, uma coisa que Abraão precisava ser perfeito, o nosso casamento precisa ser perfeito. Nosso casamento precisa ser realmente um casamento diferenciado. Nós queremos experimentar coisas maravilhosas com Deus, mas não queremos viver uma aliança com Deus. Queremos experimentar coisas maravilhosas no casamento, mas não queremos dar esse casamento. Tem um preço. Eu não gosto de tomar café em xícara não, irmão. Tem que tomar, ué. Não gosto. Eu prefiro um copo americano, tá bom demais. Vale a pena. Isso é elementar. Eu preciso trabalhar em favor de... Irmãos, a gente precisa olhar mais um para o outro. A gente precisa perceber um ao outro. Irmãos, eu fui para a Argentina, Lucas, engordei 3 quilos. Nunca vi um povo que come tanto pão e batata. Não é verdade? Tanto pão e batata. 3 quilos. E eu olho para a Renata e falo, meu Deus, eu já estava ruim do meu lado, agora piorou. Estou refém de mim mesmo agora. Eu preciso agora... Eu chego de viagem, o Mike me chama para pedalar. Falou, filho, eu estou 3 semanas fora de casa, eu vou sair com você com a esposa. Queridos, é sério, a gente precisa cuidar. A gente precisa cuidar um do outro. É tão gostoso ver que tem se produzido algo, quando o clima dentro da nossa casa, quando as coisas vai bem, uma esfera espiritual produz outra coisa boa, da mesma verdade que um abismo chama outro abismo, um pecado chama outro pecado. Eu preciso produzir a coisa boa na minha esposa, ela precisa produzir coisa boa em mim. Aí a gente não trabalha em nada, a gente não busca pelo menos ser perfeito e quer o favor de Deus, e quer viver um casamento bonito. Não somos capazes de trocar um olhar. Eu estava falando com os irmãos de manhã, eu quero não falar muito de Argentina não, mas com todo respeito à minha esposa, eu falei isso aqui de manhã, as mulheres argentinas são diferenciadas, são muito naturais. Não que eu fiquei lá babando, perdido, não, de maneira nenhuma, irmãos. Eu sei o meu casamento, a minha aliança e a minha responsabilidade. Mas assim, a diferença, a condição de ser das mulheres brasileiras para a Argentina, o tão natural que as coisas é. E como é bom eu poder chegar na minha casa e me alegrar com a minha esposa, estar com a minha esposa e viver o meu casamento. Agora, se eu estou em briga, em dificuldade, e um abismo, uma dificuldade chama outro, irmãos, a vida passa muito rápido, não dá para perder tempo. Precisamos zelar pela nossa casa, pela nossa família. 2018 é um ano de aliança em Moriá. Essa aliança só é verdade aqui na igreja se ela flui primeiro na sua casa, se lá fluir, se lá tem uma aliança, se vocês estão aliançados, fica fácil de nós construirmos aqui. Se você tem um problema em casa, quando você chega aqui, você não consegue fazer aliança aqui também. E o problema não está na igreja, não está na mensagem, não está em Deus.
A gente precisa seguir algumas condições, andar na presença do Senhor, ser perfeito. Nós precisamos, outra coisa, guardar a aliança. Irmãos, eu estava 3 semanas fora de casa, eu guardei a minha aliança. Eu tenho condição de falar assim, amor, tal qual eu saí daqui, eu sou totalmente seu. Precisamos preservar a nossa aliança. Nós precisamos fazer manutenção no nosso relacionamento. Quando nós apaixonamos, quando nós nos encantamos com alguém e casamos, somos habilitados em atitudes diferenciadas de carinho. Quarta-feira agora eu fui no cinema com a minha esposa, 24 anos de namoro. Eu preciso comemorar isso, querido. Nós precisamos comemorar isso. Cada um de nós precisamos valorizar o nosso relacionamento, a nossa aliança. Precisamos construir. Precisamos com que isso faça contagiar os outros. Quem vai querer viver um evangelho de pessoas frustradas? Pessoas que chegam à igreja e não são felizes? Queridos, a situação de desemprego econômico, ela atinge o Brasil de uma maneira geral. Nós vivemos, quem está trabalhando está vivendo um mundo difícil, tanto de opressão por correr risco de desempregar, e por estar trabalhando 3 vezes mais do que trabalhava antes. E quem não está trabalhando está desesperado porque precisa de recurso financeiro. Não está bom para ninguém. Mas se eu não tenho uma igreja que me acolhe, se eu não tenho um clima familiar que me recebe, fica difícil. Nesses benefícios da nossa herança, nós temos os nossos filhos, que são as promessas de Deus. Nós precisamos viver essa promessa. Nós precisamos colher essas promessas. Nós precisamos ver os nossos filhos sendo transformados, sendo verdadeiros reis. Nós precisamos experimentar, olhar para os nossos filhos e falar assim: tem valido a pena, meu filho tem tido um referencial, meu filho tem sido transformado. Essa promessa é para nós. A palavra nos fala que em Abraão benditas seriam todas as nações, todas as famílias. Essa promessa era para nós, queridos. Não é só para Abraão. Bênçãos eternas, possessão, conquistas, herdar Canaã, promessas para nós. Eu tenho ainda algo a receber. Não pare de crer, não pare de buscar, não pare de ter fé que as coisas irão acontecer, irão mudar. Não deixe as situações ferir o seu relacionamento, não deixe as condições externas ferir o seu amor, o seu relacionamento para com Deus, para com a sua esposa. Nós precisamos viver isso com muita intensidade. Nós precisamos permitir que essa palavra, que essa promessa, que essa aliança de Deus produza em nós transformação. Abraão precisava chamar Abraão, tinha que ser transformado. Nós precisamos ser transformados. Cada um de nós tem algo aqui, queridos, a ser transformado. Quando Deus fala seres perfeito, Deus sabia que não era. Quando Deus fala para mim e para você hoje, seja perfeito, Ele sabe que nós não somos. Ele sabe. Quais os motivos nosso Deus ou nosso cônjuge tem para guardar a sua aliança conosco? O que faz com que Deus olhe para nós e veja que nós temos andado na presença, que a gente tem buscado ser perfeito e que a gente tem preservado essa aliança? Nossas esposas têm podido olhar, conseguem olhar para essa condição e falar assim: que bom, isso é ótimo. Lembrando, querido, uma aliança, ela parte de um lado. Deus fez a aliança.
há uma promessa. Quando alguém faz uma aliança com alguém, é para um fim. Via de regra, é para algo proveitoso, é para alguma edificação, para um favor. Quando alguém se casa, quando alguém se dá em casamento ali, vai gerar o quê? Uma troca, um cuidado. Eu tenho algo para te dar e eu quero esse algo que você também pode complementar, me completar. Isso vai falar de uma aliança, embora seja partida de um dos lados. Quando eu li esse texto, eu marquei na minha Bíblia, do 17 ao 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6. De 6 vezes que o capítulo fala de aliança, até o 11. 5 vezes, Deus fala, minha aliança, minha aliança, minha aliança, minha aliança. E aí a última referência no versículo 11 ele fala, né? Circuncidareis a carne do vosso prepúcio, será isso por sinal de aliança entre mim e você. Então, uma vez que nós selamos essa aliança, passa a existir um compromisso das duas partes, mas primeiro ela nasceu no coração de alguém. E às vezes nós estamos hoje com um problema no nosso casamento, e às vezes de quem partiu é a parte hoje mais frustrada, decepcionada, desacreditada. A escolha foi sua, você escolheu. Mas será que você tem conseguido guardar, andar na presença do Senhor, ser perfeito, guardar a aliança? Será que você tem andado na presença da esposa? Você tem guardado, procurado ser perfeito, antecipar os problemas? Essa verdade vale para as mulheres? Vale. Você aceitou uma aliança. Há um compromisso. Há um compromisso. Será que a pessoa que está do seu lado, ela está melhor hoje do que quando vocês começaram a relacionar? Como será? Será que nós produzimos na vida do outro? Deus produziu algo de excelência. Deus nunca frustrou a aliança dele. Deus nunca errou o compromisso da aliança dele para com Abraão ou para com a sua igreja. Mas o homem não conseguiu manter a sua aliança. O homem não manteve. Quem for bom de Bíblia aí, quiser em Hebreus, abra em Hebreus. Hebreus 8. Versículo 7. Pois, se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, nunca se teria buscado lugar para uma segunda. Versículo 9c, 10 e 10. Porque não permaneceram naquela minha aliança, e eu para eles não atendei, diz o Senhor. Esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu Deus. Então Deus fala aí de uma aliança que ela não foi vivida, que ela foi frustrada, e há uma necessidade de uma nova aliança. Uma necessidade de uma nova aliança, não de uma nova pessoa. Eu preciso refazer a minha aliança. Talvez você está aqui hoje e você tem evitado até o seu cônjuge. É hora de você refazer sua aliança.
É hora de você olhar como você olhava as primeiras vezes. Ter o mesmo apreço, o mesmo carinho e corrigir a rota. Deus, certa vez, olhou para o homem, não desfez do homem, produziu algo novo no homem. Mais uma vez, transformou o homem. Hebreus 9, 15 e 22. Por isso, ele é mediador de uma nova aliança. Quem? Jesus. Jesus é o mediador de uma nova aliança, para que, intervindo a morte para a remissão dos pecados que havia sob a primeira aliança, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Verso 22c. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Deus fez agora uma aliança, um pacto de sangue com o homem. Eu não chamaria a aliança anterior de falha, de fraca. Eu prefiro chamar a aliança, a nova aliança, de eterna, de sobrenatural. Algo que realmente produziu para a humanidade uma transformação. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Se não houvesse uma morte, não teria herança. Não se pode herdar em vida. Não é natural herdar algo de outrem em vida. Para que nós herdássemos, para que nós fôssemos tornados filhos de Deus, precisávamos que Jesus perecesse. Essa nova aliança fala de um derramamento de sangue, pois sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecado. Que pecado, Adson? Não ter cumprido a aliança passada, não ter vivido a aliança passada, não ter correspondido a essa aliança passada, não ter andado na presença do Senhor, não saber reconhecer Deus como Senhor. Deus faz uma nova aliança, a aliança do Senhor conosco, né? Lá em Hebreus 8, 10 e 10, 16, você pode olhar aí na sua Bíblia que ela vai se repetir, né? O mesmo texto, oriundo do Antigo Testamento, era a aliança. Precisamos reconhecer a segunda aliança. Essa segunda aliança, ela fala de guardar algo no coração. Reconhecer a segunda aliança é guardar a palavra do Senhor. O que era a lei, eu prefiro falar hoje de palavra. Guardar o verbo. Ter realmente Jesus no nosso coração. Gênesis 17, 9. Volta lá, querido, está fácil de você achar. Gênesis 17, 9. Havia uma ordem, né? Disse mais Deus a Abraão: quanto a ti, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, pois de ti nas suas gerações. Eu achei fantástico, porque aqui Deus manda guardar. Guarda. E no capítulo, quando nós vamos ver lá em Hebreus, o texto é muito mais claro. Guarda no teu coração. No teu coração. Guarda no teu coração. Nós precisamos guardar a palavra do Senhor. Precisamos guardar o Senhor no nosso coração. Voltando para Hebreus de novo. Hebreus 10, do 19 ao 24. Em Hebreus 10 vai falar da eficácia do sacrifício de Cristo. No versículo 19 nós vamos falar de uma exortação à perseverança. Verso 19. Portanto, irmãos, tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho,
que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água limpa. 23. Guardemos firmes a confissão da nossa esperança, pois fiel é aquele que fez a promessa. 24. Consideremos nós uns aos outros, para nós estimularmos ao amor e às obras, não deixando de congregar-nos, como é costume de alguns, mas admoestemo-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia, se voluntariamente continuarmos no pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. O que é isso que nós estamos lendo na palavra, querido? Portanto, irmãos, tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos, havia uma aliança anterior, havia uma lei a ser obedecida, havia uma promessa, havia bênçãos, mas o homem não soube viver essa liberdade, essa lei, esse favor de Deus, essas promessas, o homem não soube viver com isso. E Jesus vem e simplifica tudo, faz uma nova aliança, uma aliança mais clara, uma aliança que realmente vem para a minha vida e para a sua vida, numa proporção mais fácil de ser vivida. Mas novamente o homem não consegue viver essa graça. Nós não sabemos estar na liberdade. Foi nos dado um livre-arbítrio. Eu e você temos o direito de caminharmos na presença do Senhor. A palavra nos ensina isso, a guardarmos o nosso coração, a buscarmos ser perfeitos. Mas nós não sabemos caminhar na presença do Senhor. Isso reflete no nosso trabalho, caminhar na obediência de fazer as coisas que são certas. Às vezes não sabemos caminhar no nosso casamento, na nossa vida com a nossa família. Tropeçamos, deixamos de buscar algo que verdadeiramente é correto, que produz verdades espirituais, que produz bênção para nós. E por isso eu cheguei naquela conclusão: aliança, o que fazer com isso? Não souberam viver a primeira aliança, mas será que estamos sabendo viver a nova aliança? O que fazemos com essa nova aliança? O texto aqui é algo muito profundo, queridos. Portanto, irmãos, tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos, era algo que não nos era permitido. Quando adentrávamos o templo, nós ficávamos à margem, só o sacerdote tinha o privilégio de ir até Deus. E hoje nós temos esse direito, mas nós sabemos nos colocar diante do Senhor, sabemos viver esse relacionamento, sabemos viver essa aliança. Como temos vivido essa aliança? Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração. Vamos nos achegar diante de Deus com um coração verdadeiro, um coração sincero. Não queira ser quem você não é diante de Deus. Seja você limitado, mas chegue você diante de Deus quem você é. Permita a Deus transformar o seu ser. Acheguemos-nos a Deus com um coração verdadeiro, em plena certeza de fé. Nós somos sabedores que esse Deus que fez uma aliança, queridos, quando uma mulher casa com um homem, ela espera de um homem segurança. Alguém que é o primeiro a dar conta das coisas. Hoje nós vivemos uma falta de caráter na sociedade. Nós não temos produzido homens, queridos. Homens. Ter genitália masculina não faz homem. Homem que tem medo de barata hoje, se precisar limpar uma caixa de gordura, não limpa.
Homens, alguém que sai lá fora para ver o perigo. Cadê os homens? O que nós temos produzido? Eu me coloco no meio, querido. Todo dia eu olho para mim e eu falo, meu Deus, eu tenho um desafio, um filho de 14 anos. Será que realmente, não estou falando de homossexualidade não, queridos. Ser homem, o que nós temos produzido? E aqui a gente é confrontado pela palavra de se achegar diante de Deus com plena certeza, sabendo que Deus é Deus. Será que no nosso casamento a nossa esposa sabe até onde ela pode acreditar, confiar na gente? Nós podemos acreditar nas nossas esposas? Nós podemos esperar o que um do outro? Em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência. Coração purificado de má consciência. Precisamos chegar diante de Deus sem maldade, queridos, puros. E o corpo lavado com água limpa, guardemos firmes a confissão de nossa esperança, pois fiel é aquele que fez a promessa. Fiel é aquele que fez a promessa. Fiel é aquele que fez a promessa. Se nós fizemos uma aliança, sejamos fiel a ela. E se somos sabedores quem é Deus, sejamos sabedores que Ele é fiel para cumprir, Ele é fiel para fazer, Ele é fiel para transformar, para nos mudar, para produzir em nós muito mais, muito mais. Sabemos entrar na presença do Senhor. O que nós temos feito com essa oportunidade, com esse privilégio, com esse direito? Querido, uma aliança fala de cumplicidade, de verdade, de coração puro. Eu não achei a minha arte igual a que está ali. Isso aqui era um draft, um rascunho ainda, mas vai mostrar o que eu queria dizer. Aqui agora eu mudo um pouco e eu desfaço de algo aqui. Aqui não é algo que prende, aqui é algo que prende. Se eu e você não sabemos viver a liberdade da graça, nos tornemos escravos da cruz de Cristo. Não nos deu direito de redar 1 milímetro, nem para a direita e nem para a esquerda. Estejamos realmente aliançados com o Senhor, mas presos. Aqui no texto que nós lemos foi muito claro: em breve virá e logo chegará o dia do Senhor. E como estaremos? Como estaremos? E eu quero concluir com o versículo tema. Versículo que Deus colocou no nosso coração para Moriá em 2018. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Cada um de nós foi capacitado a viver essa nova aliança. Cada um de nós. Cada um de nós foi capacitado por Deus a vivermos uma nova aliança. Se não sabemos viver a nova aliança, estejamos presos à causa de Cristo. Ele nos capacitou a sermos ministros de uma nova aliança. Não de letra, não de lei, mas pelo Espírito Santo. Mas pelo Espírito Santo. A nossa capacidade não vem de nós mesmos. Ele nos capacitou pelo Espírito Santo a vivermos essa aliança. Querido, nós temos uma aliança não só com a esposa, com os nossos maridos, com os nossos filhos. A partir da hora que eu me coloco, que eu me achego a uma comunidade,
Nós temos uma aliança com ela. Nós temos um compromisso com a cidade de Betim. Nós temos um compromisso com Moriá. Nós temos um compromisso com o Brasil. O que nós fazemos disso? O que nós fazemos disso? Aliança, o que fazer com isso? Feche seus olhos. Pai Santo, Santo é o teu nome. Glória a Deus. Quando Abraão tinha 99 anos de idade, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: Eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Firmarei a minha aliança entre mim e ti, multiplicarei extremamente